Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é sobre neoenergia. Tudo indica que a companhia está vendendo aí uma das suas hidrelétricas, que é Baixo do Iguaçu. A gente deixou inclusive uma foto aí para vocês terem uma noção melhor de como é esse ativo. Essa usina, então, tem 350 megawatts de capacidade instalada, né? E a Neoenergia detém 70% de participação nesse empreendimento. Também tem uma parceria aí com 30% da Copel, que é outra empresa bastante conhecida de vocês, tá? E aí na imprensa, então, tem se falado em um valor justo entre 1 e 1,2 bilhão. E eu queria trazer aqui uma reflexão, ver se isso de fato faz sentido e também refletir um pouco sobre a tese da Neoenergia. Antes de passar, então, para o racional da venda da hidrelétrica, né, eu queria fazer um panorama geral sobre a companhia, só para colocar todo mundo na mesma página. E então, apesar de ter geração, que é o que a gente vai tratar principalmente aqui por conta da hidrelétrica, a Neoenergia é mais conhecida, então, como uma distribuidora. A empresa tem 5 concessões no segmento de distribuição, sendo, então, a maior do país por atender pouco mais até de 16 milhões de unidades consumidoras, consolidando essas 5 concessões. Então, basicamente, nós estamos falando aqui de uma empresa com cerca de 75% do resultado vindo de distribuição, com o restante dividido entre geração e transmissão. Nessa parte de geração, que é o foco do vídeo, como eu comentei antes, ela tem 2,2 GB de capacidade instalada, com Baixo Iguaçu, então correspondendo a 11% disso, ou 5,5% em relação à capacidade total da Neoenergia, que inclui eólicas, térmicas e solares, por exemplo. A gente deixou um quadro aí detalhado que mostra Baixo Iguaçu e as principais, né, todas as hidrelétricas da Neoenergia, para vocês terem uma base de comparação em relação a outros ativos até da mesma companhia. Então, pessoal, para entender o quanto de fato, né, Baixo Iguaçu vale, a gente deve levar em conta principalmente três fatores que eu vou elencar aqui. O primeiro deles seria a capacidade comercial dessa usina. O segundo ponto, o prazo da concessão. E aí, em terceiro lugar, e não menos importante, o contrato de fato de venda de energia assinado, já assegurado para esse ativo, tá? E aí, olhando para esses pontos, Baixo Iguaçu está com seus 172 megawatts médios 100% contratados até 2048, vendendo o megawatt-hora por R$ 230, né? E ela tem um vencimento aí da concessão apenas um ano depois do término desse contrato, então em dezembro de 2049. Então, elencando aqui novamente os três pontos, né? Ela tem uma capacidade comercial que a gente pode considerar até mediana, né? Ela é menos de 10% do total que a Neoenergia tem. Ela tem também um bom contrato de comercialização assinado, né? Os novos contratos aí no Mercado Livre, por exemplo, estão saindo a cerca de R$ 150 o megawatt-hora, bem abaixo desses 230 que eu citei. E aí, por fim, ela tem ainda um extenso prazo de concessão, mais uns 25 anos de operação, pelo menos. E aí, considerando uma margem EBIT perto de 50%, até em linha, né, com o mercado, uma margem bem plausível, também uma alíquota de imposto conservadoramente cheia de 34%, e descontando esses resultados aí até o vencimento da concessão a uma taxa de desconto real de 10%, eu consegui chegar exatamente nesse 1,2 bilhão como valor justo, que é o topo do que foi inclusive mencionado na notícia do Valor Econômico, né? Isso já considerando a dívida líquida aí próxima de 300 milhões que esse ativo possui. E aí, com uma venda, trazendo uma reflexão aqui, a gente pode também esperar uma diminuição pontual da alavancagem da Neoenergia, já que além de ter essa entrada de caixa, né, com a venda, essa dívida do ativo também sairia do balanço, tá? Então você já sabe, se o preço da venda for acima desse 1,2 bilhão estimado, até conservadoramente, é provável então que a gestão esteja fazendo um bom negócio nessa faixa de preço aí perto de 1,2 bilhão. Eu diria que a qualidade dessa decisão seria de certa forma neutra e aí vindo muito abaixo disso seria obviamente ruim. E aí, para finalizar aqui a nossa reflexão sobre a tese, né, eu gostaria de trazer um ponto do porquê que eu acho a Neoenergia uma empresa, uma tese interessante, tá?
Nos últimos anos, eu notei que o investidor tem tentado buscar a grande pagadora de dividendos, principalmente no setor elétrico, empresas que já têm essa característica muito bem marcada e que, por isso, em geral, elas ficam um pouco mais bem precificadas do que as demais, do que outros competidores, por exemplo, tá? E aí, nesse esforço, eu diria que é fato que você consegue bem fácil até identificar aquelas empresas com payout mais elevado, mas em muitos casos você acaba pagando caro por ter essa certeza, né, de pelo menos no curto prazo ter todo o lucro ou quase todo esse lucro indo para o acionista, né? São negócios que para você ter acesso a esse dividend yield satisfatório de no mínimo aí vamos passar de uma faixa de 7,5%, eles precisam colocar quase todo o lucro em forma de dividendos, mesmo tendo, em muitos casos, concentrações de concessões vencendo no curto prazo, curto e médio prazo, como é o caso da Taesa e da Isacetep aqui, por exemplo, né? Então, na Neoenergia e na minha visão com grande contribuição até da falta desse dividendo atualmente, você paga um múltiplo mais baixo, ou seja, consegue por menos preço um negócio que gera proporcionalmente mais resultado, mas que esse resultado ainda não está sendo distribuído, tá? Para o final desse ano, por exemplo, eu vejo ela negociando a 6 vezes e meia o lucro projetado aqui internamente, contra em torno de 10 vezes, por exemplo, das transmissoras que eu também citei anteriormente. E aí, quando a empresa, na minha visão, encerrar esse ciclo de crescimento, que é o que faz com que ela mantenha hoje esse lucro retido, você deve ter um yield on cost muito mais interessante até do que nas elétricas, que hoje já são muito conhecidas como grandes pagadoras de dividendos e que, por isso, na minha visão, volto a frisar aqui, acabam negociando a preços mais elevados, né? Tem uma demanda maior por parte dos investidores. E aí, em resumo, a Neoenergia é uma tese interessante porque, por estar podendo comprar a empresa antes dessa virada para dividendos, que a gente não sabe, vale destacar exatamente quando vai ocorrer, mas que já tem o resultado lá e esse deve crescer, você paga mais barato e aumenta as suas chances de estar adquirindo um dividendo ainda maior no futuro. Para fazer uma comparação, mais uma vez, com um payout hipotético aí de 75%, que é até um pouco abaixo da média do que eu vi algumas elétricas praticarem nos últimos anos, a Neoenergia conseguiria distribuir um yield de 12%, né, com esse lucro que eu estou projetando para 2025 e vinte e cinco e que deve, destaco também, crescer ainda mais nos próximos anos, tá? Outro ponto que eu chamo a atenção, que é bem interessante, é que a empresa ela tem um resultado que ele está, como eu falei no início do vídeo, quase todo concentrado em distribuição, onde a renovação das concessões também é um caminho natural, né? Dado que para encerrar esses contratos, os governos precisariam pagar indenizações muito grandes, né, bilionárias aí para as empresas do segmento, porque elas seguem investindo nessa base de ativos, então ela tem uma base de ativo que se mantém não depreciada e aí esses contratos eles acabam normalmente sendo renovados, como algumas concessões da própria Neoenergia já foram, tá? Sendo assim, né, apesar de serem mais voláteis no curto prazo em relação à geração e transmissão, os resultados das distribuidoras eles podem aqui serem considerados mais sustentáveis a longuíssimo prazo. Então esse é outro ponto que joga a favor na minha visão da tese. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês de fato gostaram dessa reflexão sobre a tese da Neoenergia, deixem o like no vídeo, né? E nos comentários também falem aí sobre outras empresas elétricas, empresas de concessões que vocês têm interesse, que eu posso trazer em uma nova oportunidade. Para quem então quiser se aprofundar e de fato saber tudo sobre a Neoenergia e também outras empresas que a gente acompanha na Suno, eu deixei um cupom de desconto para a nossa assinatura premium na descrição do vídeo, então confiram e até a próxima. Tchau, tchau.